Fala time, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Sebrae. Hoje nós vamos provocar vocês mais um pouco. Como vocês podem liderar quando o plano muda toda semana? Como inspirar sem virar aquele guru motivacional de rede social? Vamos discutir aqui uma nova liderança mais adaptável, mais consciente e principalmente mais real. E bora para a nossa primeira pergunta. Como posso liderar um time de diferentes níveis de maturidade e expectativa? Bem importante essa pergunta, porque ela está se tornando cada vez mais comum. Dentro do seu time, da sua organização, mesmo pequena, você pode ter alguém de 50 a mais, você pode ter alguém que está chegando ali com seus 18 anos, a galera dos 20, a galera dos 30, e cada um deles, pessoal, tem um pensamento diferente. Tem gente que viu a internet chegar, tem gente que já nasceu com ela, e tem outros que ainda estão ouvindo falar sobre. É bem importante que vocês entendam que esses perfis hoje estão simultaneamente disponíveis no mercado de trabalho e provavelmente já estão aparecendo aí dentro da tua casa. Então a primeira coisa que você faz é entender esses perfis. Quem é que eu tenho dentro de casa, dentro da minha operação? Eu tenho alguém de 50 a mais, eu tenho alguém mais jovem, eu tenho alguém que está estagiando, está fazendo ensino médio ainda. Quem é que está fazendo parte dessa minha casa? E além de saber, a partir desse olhar geracional, é importante que você entenda também um olhar comportamental. Tem gente que é mais introspectiva, tem gente que é mais comunicativa, tem outros que precisam de mais comando, tem outros que precisam de mais liberdade. É importante que você entenda esses perfis para que você entenda também o seu perfil de líder. Para alguns você vai trazer mais força, para outros você vai trazer mais autonomia. É importante que você entenda cada um desses perfis na sua casa para você entender os seus perfis de liderança dentro dessa operação. E a partir daí você vai construir rituais mais efetivos, você vai ter momentos de feedback mais atentos, você vai saber como reportar, comandar e avaliar cada um desses perfis dentro de casa, fazendo com que muitas vezes você incentive o aprendizado contínuo a partir da diversidade e da diferença. Sim, ter esses perfis diferentes dentro de casa faz com que cada um deles cresça de uma forma acelerada e do seu jeito. E principalmente, pessoal, olhar para a inovação. Sempre que vocês olharem, perceberem que esse time tem uma certa forma de pensar diferente, tem uma visão de mundo que é muito complementar, você tem um grande ambiente para inovar. Use e abuse dessas características, desses talentos que você tem aí dentro de casa para se diferenciar. Como posso delegar, mas sem perder o controle do que está acontecendo? Eis o dilema aqui, pessoal. Poxa, muitas vezes a gente tem, por natureza, um perfil mais controlador, porque a gente empreendeu, o negócio nasceu da nossa cabeça, do nosso coração, do nosso suor, e aí a gente começa a adotar os primeiros participantes desse nosso sonho, desse nosso projeto. E aí a gente precisa abrir um pouco mais de mão de algumas decisões, de alguns movimentos, de algumas operações, mas nem por isso a gente vai delargar, que é simplesmente tapar o nariz, virar as costas e deixar a operação rolar. Muito pelo contrário, pessoal. Aqui é importante que vocês saibam delegar de uma forma correta e ainda assim ter controle muito mais sobre os indicadores de resultado do que microgerenciamento da atividade da operação. Não é ficar no cangote dos seus profissionais, vendo se ele está fazendo com a mão direita, com a mão esquerda e tudo mais, mas ficar muito atento a objetivos a serem entregues. Se o seu time tem clareza de qual o resultado esperado, dê uma certa autonomia para que o talento dele consiga, de alguma forma, pessoal, transformar essa demanda em algo mais produtivo a partir da sua capacidade técnica. Mesmo que, às vezes, ele precise errar. Errar faz parte do jogo, faz parte do seu jogo, que ainda está experimentando, está adotando processos, está aprendendo formas de se fazer. E muitas vezes nós, empreendedores, acreditamos que somente a nossa visão é a correta, somente o nosso jeito é certo. Não quer dizer que qualquer um que entrar no nosso negócio vai fazer do seu jeito. Pelo contrário, vocês têm uma cultura a ser implementada, vocês têm processos que vocês já conhecem muito bem, mas nem por isso, pessoal, precisa ser microgerenciamento. Vocês precisam equilibrar muito bem esses dois mundos. Apresente os objetivos, os resultados esperados, a forma como vocês vem fazendo e permita com que os seus profissionais, eles experimentem aprimoramentos nesses processos e nesses métodos. Vocês vão se surpreender como quem está na operação pode ter insights, ideias muito melhores de quem está muitas vezes supervisionando toda essa movimentação. Outro ponto importante aqui também, pessoal, é vocês fazerem checkpoints regulares. O que é um checkpoint? É um momento que vocês param para fazer uma checagem se está tudo ok ou não. Então, esses checkpoints regulares, sejam eles semanais, quinzenais, é para justamente o quê?
Será que o resultado está vindo como a gente esperava? Melhor, pior, igual, enfim, e a forma como nós temos feito, o que ela tem nos levado para o desenvolvimento. Então, é um momento de conversa franca, jogo aberto. Pessoal, sem caixa preta, abram o jogo com seus colaboradores para vocês perceberem o que precisará ser aprimorado ou não. É um momento de celebrar as pequenas vitórias que nós temos em ciclos curtos e também para a gente refinar o nosso aprendizado se algo não está ocorrendo como nós desejávamos. É importantíssimo esse checkpoint para que você delegue as operações para a sua operação, para o seu time, e ainda assim você tenha um certo controle de resultado a partir do aprimoramento e do desenvolvimento contínuo. E por fim, e não menos importante também aqui nessa ocasião, é que vocês desenvolvam muito esses seus colegas, seus colaboradores. É preciso que o treinamento seja parte integrante desse movimento de delegar para o time que você tem dentro de casa. Conforme ele vai ganhando maestria com o treinamento, e o treinamento não é algo genérico, é específico para aquelas demandas que vocês sabem que o resultado não tá vindo ainda de uma forma tão primorosa como vocês gostariam, mas que ele esteja sempre em paralelo, ou seja, a cada novo objetivo, a cada novo desafio, nós precisamos treinar o nosso time para que ele alcance a maestria tão desejada dentro das nossas operações. Eita, olha só essa aqui, time. Minha equipe está apática. Como posso trazer propósito para o dia a dia? Não é fácil, pessoal. Vocês sabem, né? Até nós, empreendedores, tem dia que a gente não acorda com aquele gás todo. Imagina só o nosso time. Então, o primeiro ponto aqui é vocês lidarem muito bem com essas vulnerabilidades, sejam de vocês como líderes, sejam do seu time também. Fato, pessoal, são seres humanos ainda. A gente não está falando com o IA, a gente está falando com o robô. Tem dias altos e dias baixos, faz parte do jogo. E uma forma de vocês manterem o seu time com menos apatia, botar um gás, botar uma energia neles ali, fazer com que o propósito seja claro no dia a dia deles, é vocês reforçarem isso sempre na comunicação. Acho que aqui é um fator primordial. Um time que se comunica bem, que tem clareza, que tem transparência, que tem segurança psicológica para que a gente possa abrir o coração, possa discutir, possa crescer, time, ali a apatia não vai surgir. É importante que vocês tenham esse livro aberto, que as pessoas dentro do seu time confiem em você e que você confie no seu time. Qualquer sinal de desconfiança é um sinal de alerta para que vocês sentem numa sala e resolvam isso. É uma conversa de adultos. Empreender, trabalhar é para adultos, não é para criança, time. Então, tenham conversas sérias com o seu grupo. Então, é importante que vocês demonstrem para eles os caminhos, as estratégias, as missões, os nossos grandes objetivos. Tragam para eles o quanto eles têm desenvolvido impacto na vida dos seus clientes. Muitas vezes falta isso para o nosso colaborador, para o nosso time. Eles estão lá tão imersos na operação que eles não sabem, cara, o que eles têm feito de tão incrível na vida das pessoas. Tragam depoimentos, tragam resultados, demonstrem o que acontece do balcão para fora, porque muitas vezes isso fica oculto dentro do seu dia a dia. Traga esses pequenos esses feedbacks, esses depoimentos, tanto para o lado positivo de clientes super entusiasmados com as soluções que vocês têm entregado, assim como também alguns feedbacks não sejam tão bons, assim, clientes que se frustraram, clientes que demandam de outras necessidades, que estão com alguns desejos não atendidos, enfim. Traga isso porque isso serve como um pequeno desafio para a própria organização, para o próprio time. A partir dessa perspectiva, desafie eles, gamifique o processo para que eles possam olhar para esses movimentos, olhar para essas demandas de fora e falar, cara, como que a gente pode conquistar novamente essa confiança do cliente. Isso aqui é bem interessante, porque a partir disso, vocês vão compartilhar com eles um pouquinho desses movimentos e também as decisões estratégicas. O que nós, no plural, faremos, não é o que eu quero fazer, empreendedor, e vocês vão me obedecer. É o que nós faremos para aprimorar a experiência do cliente, melhorar os nossos resultados, para que vocês ganhem salários melhores, para que a gente faça algum movimento de aprimoramento na nossa organização. Traga eles para dentro do jogo. Isso aqui é importantíssimo. É até um movimento que vocês conseguem fazer uma certa seleção natural dentro de casa. Tem gente que na hora que vocês trazerem isso vai brilhar o olho e tem outros que não vai. É fato, pessoal, tem gente que está trabalhando pelo boleto, não está conectado com a essência do seu negócio, não está conectado com a demanda do seu cliente, com o propósito de atendê-lo. Enfim, ali é um movimento até de você repensar o seu próprio time. E a partir disso,
tem essa capacidade de estar sempre tendo conversas individuais, tendo esses feedbacks, o que a gente chama de one-on-one, né? Esse olhar olho no olho com cada um dos seus profissionais recorrentemente e a partir daí você entender quais são os seus objetivos muito pessoais para tentar encaixar de que forma a organização pode ajudá-lo no seu próprio crescimento, que a partir dessa comunicação franca, todo mundo vai crescer junto na organização. Como posso lidar com talentos que entregam muito, mas criam conflitos no time? Pessoal, vou fazer aqui uma confissão, tá? Eu acho que era um desses, porque eu sou muito cri-cri. Então, meu líder passava muito trabalho comigo. Então, cara, eu gostava de trabalhar, de entregar, chegava primeiro, saía por último, dava muita ideia. Mas, por ser um pouquinho genioso, cara, eu rompava treta com um monte de gente ali, principalmente com a minha liderança. E isso depois eu fui provar do meu próprio veneno, que eu fui liderar talentos, como assim eu fui também. E, pessoal, isso traz muitas lições para nós. Então, é importante aqui vocês entenderem que a entrega é ótima, a entrega faz parte do movimento, dos combinados que vocês têm, mas a harmonia, a cultura, o ambiente sadio é primordial. Então não sejam esse xarope como eu fui, confessando aqui para vocês, pessoal, quando eu fui liderado. Porque justamente de uma forma muito egoísta, nós achamos que todos estão ali para nos servir. Eu, colaborador, tá? Poxa, meu líder estava ali para me servir, meu colega estava me servir. Se a minha ambição, meu desejo não fosse atendido, cara, o pau pegava para todo mundo ali. Não sejam esse tipo de profissional. Identifiquem isso dentro de casa. E sabe como eu melhorei? Com um líder que me ajudou muito com o processo de coach. Ele foi me orientando, me desenvolvendo, me trouxe consciência desse tipo de comportamento nocivo dentro do grupo. Então, pessoal, o primeiro ponto aqui dentro de casa é vocês estabelecerem critérios. O que é permitido, o que não é, o que é tolerável e o que não é. Pessoal, resultado é assim, ó, é coisa básica, é commodity, é assim, ó, é linha básica para todo mundo que está dentro da empresa. Se alguém está entregando bastante, além da performance normal do time, mas cria atrito, cria um ambiente nocivo, hostil, cara, provavelmente, apesar dele performar bem, ele joga a performance dos outros para baixo. Então, primeira coisa, defina critérios muito claros do que é tolerável e do que não é, e papo reto com todo mundo, olho no olho, deixe claro. Consciência, pessoal, assim, ó, é mágico. Deixe consciente para o indivíduo o que está acontecendo. Evite indiretinhas, coisas no bastidor e tudo mais, coisas subentendidas. O óbvio, o explicitamente óbvio precisa ser dito sempre. Então, pessoal, tem esse papo individual com todo mundo, principalmente com esse indivíduo que entrega bastante, às vezes até competitivo e às vezes confronta demais o restante do time, diminuindo a performance de um monte de gente no coletivo. Olho no olho, conversa individual, seta com ele, tá? Alguns alinhamentos de melhoria, de desenvolvimento, de performance. Traga para ele, pessoal, uma ajuda externa se for preciso. Alinhe com um grupo, um código de conduta. Tem coisas que vocês sabem que no comportamento precisa ser ajustado com o grupo. Papo reto, não é fazer lavação de roupa suja no coletivo, muito pelo contrário, mas é alinhar, pessoal. Isso é permitido? Isso não é. Isso a gente tolera? Isso não. E por quê? Por causa disso. Deixe muito claro. E aquilo ali não é muitas vezes negociável. É assim que a empresa performa, é assim que o grupo trabalha, é dessa forma que a gente cresce. E por fim, pessoal, caso vocês muitas vezes não tenham essa capacidade, toda essa habilidade, traga um mediador externo. Poxa, procure o Sebrae tem ótimos profissionais para ajudar vocês a fazerem esse alinhamento com o grupo. Tragam modelos de avaliação para vocês entenderem o que tem acontecido, para não ficar na subjetividade. Eu acho o quê, eu acredito o quê, fulano me disse. Tragam métricas e indicadores que vocês sabem quem está performando, quem não está, quem está prejudicando, quem não está. E sem, de nenhuma forma assim, pessoal, trabalharem de uma forma individualizada ou solitária. Busquem ajuda, porque nessa questão, no desenvolvimento da sua liderança, você desenvolve o seu time também. Como desenvolver liderança e alguém que nunca se viu como líder? Muito massa essa aqui, pessoal. Sabe por quê? Porque o grande papel do líder é desenvolver outros líderes. Ele tem que estar sempre pronto para construir uma cadeia de comando, uma cadeia de sucessão muito clara, porque o líder ele vai ascender. Você que é empreendedor, você vai ascender. Tem coisas que você vai acabar delegando cada vez mais para as lideranças que estão se formando dentro de casa. Então, o seu papel aqui, time, é não somente recrutar profissionais que operacionalmente entreguem o resultado que você deseja, almeja, mas também que você desenvolva outros líderes que vão desenvolver ainda mais a sua operação. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, é você começar a delegar responsabilidades
e em conta-gotas, assim, tá? Para que as pessoas comecem a experimentar, entender, se verem no papel de responsável por algum tipo de coordenação, por algum nível de projeto, por algum nível de demanda. Então, olhem para o seu time e sempre, pessoal, experimentem delegar responsabilidades que estão além daquela operação. Ali você vai sentir quem está se preparando ou não para ser um líder, quem tem muitas vezes essa aptidão ou quem ainda precisa ser desenvolvido. Estimule esses indivíduos a muitas vezes numa situação problemática, numa situação estratégica do negócio, com que eles tomem a decisão. Essa provocação para ouvir eles, colocá-los nesse embate, nesse dilema, nesse paradoxo de saber, cara, A, B ou C, qual que é a melhor escolha para a organização, para mim, para os profissionais, para o cliente, provoque o time a discutir decisões. Isso é incrível, você vai fazer com que as pessoas assumam mais responsabilidades, elas pensem de forma analítica e crítica, e isso é fundamental no desenvolvimento desse líder. E muitas vezes essa pessoa não sabe que ela está sendo colocada em teste nesses movimentos ali. Então reconheça elas. Quando elas tomarem uma decisão, quando fizerem movimentos assertivos, quando forem grandes defensores de causas da organização perante o mercado, enfim, são pequenos movimentos que são características de uma liderança que você precisa reconhecer. Então, são papéis que você, como líder maior, empreendedor, precisa estar continuamente estimulando dentro de casa. E aí você vai começar a desenvolver programas mais específicos ou melhor estruturados dentro do seu dia a dia de negócio. Como, por exemplo, muitas vezes alguém assumir a sua posição. Ó, pessoal, eu vou passar o dia fora hoje, eu preciso ir num evento, eu preciso estar numa reunião mais prolongada. Tá contigo o crachá de Big Boss aqui da casa. Faça esses exercícios, mesmo que forçados, para vocês experimentarem como funciona a empresa, como funciona a energia da casa, quando você começa a rotacionar esse papel de grande chefia dentro de casa. É bem importante que vocês vão começar a perceber algumas nuances na forma com que o grupo se comporta. E importante também, pessoal, que vocês sempre compartilhem conteúdos que inspirem eles à ação. Levem eles para as ações do Sebrae, tá? Coloque eles como se fossem empreendedores mesmo dentro dessa organização, desenvolva eles, coloque eles sempre numa camada, num ambiente, num ecossistema onde a discussão de negócios e desenvolvimento de crescimento aconteça de forma contínua. Porque muitas vezes o nosso colaborador está naquela vida dele normal, do ser humano normal. Vou para a empresa, trabalho, vou para casa, não está com uma reflexão mais profunda sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, enfim. Tragam esses indivíduos para esse tipo de discussão, para esse tipo de ambiente, tragam aqui para o Sebrae, que aí vocês vão ver os líderes despertarem. A liderança de hoje não é sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas e criar um ambiente onde o time floresça. É importante que você teste, erre, ajuste e siga liderando com propósito. Quer saber mais sobre cursos e consultorias do Sebrae? O Sebrae está aqui para te ajudar. Acesse o QR Code na tela ou ligue 0800 570 0800. Até o próximo programa!